Certamente, você já deve pelo menos ter ouvido falar nas famosas 7 ferramentas da qualidade. E se você trabalha ou trabalhou com gestão ou na área de qualidade de alguma empresa, já deve ter utilizado alguma delas. Elas representam um conjunto de metodologias que foi reunido por Kaoru Ishikawa, um dos maiores gurus da qualidade, e são utilizadas para definir, mensurar, analisar e propor soluções aos problemas que interferem no desempenho e no resultado das empresas. Elas ajudam a estabelecer métodos mais elaborados de resolução baseados em fatos e dados, o que aumenta a taxa de sucesso dos planos de ação. Imagine que você está indo para uma entrevista de emprego com horário marcado para chegar e seu carro enguiça no meio do caminho. Imaginou? Então você tem um problema, certo? E certamente vai precisar de ferramentas para resolvê-lo. E nas empresas não acontece de forma diferente. Os problemas aparecem de repente e a todo momento. E se não forem resolvidos logo, podem impactar no desempenho dos processos e, consequentemente, na qualidade e segurança dos produtos. Portanto, se as compararmos com as ferramentas utilizadas para a gente resolver um problema, como por exemplo o problema do seu carro, as ferramentas da qualidade devem ser usadas na busca de solução de problemas. Você só precisará escolher as que melhor se aplicam no momento do uso, seja de forma isolada ou em conjunto. Aplicadas na solução de problemas, na tomada de decisão ou melhoria contínua de processos, veja quais são essas 7 ferramentas da qualidade. E aí vamos começar pelo fluxograma, que é um diagrama que representa de forma esquemática um processo. Dessa forma, ele permite de forma fácil a visualização dos passos do processo numa sequência lógica com toda a sequência de atividades e tomadas de decisão. Ele mostra o melhor caminho que o produto ou serviço irá percorrer no processo de uma forma clara e fácil de entender, através de símbolos que representam os diferentes tipos da operação. Na gestão de segurança de alimentos, é uma das etapas da construção dos planos APPCC e facilita bastante a identificação das etapas críticas e que merecem controle mais rigorosos, assim como de etapas que funcionarão como medidas de controle. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama de espinha de peixe, ele tem como objetivo identificar as possíveis causas de um problema e seus efeitos, relacionando o efeito a todas as possibilidades de causas que podem contribuir para que o problema tenha acontecido. As causas identificadas devem ser agrupadas por categorias, como por exemplo os 6 M's, método, meio ambiente, mão de obra, máquina, medições e materiais. Também pode ser encontrado variações da sua aplicação com o uso somente de 4 dos 6 M's, pois nem todos os processos ou problemas utilizam de todos esses fatores. Vai depender da avaliação que a equipe fizer de quais deles estão presentes ou são importantes para a execução. O diagrama leva em conta todos os aspectos que podem ter levado à ocorrência de um problema. Dessa forma, ao utilizá-lo, a chance de que algum detalhe seja esquecido diminui consideravelmente. Na metodologia, todo problema tem causas específicas e essas causas devem ser analisadas e testadas uma a uma, a fim de comprovar qual delas está realmente causando aquele efeito que é o problema e que se quer eliminar. Eliminando as causas, elimina-se então o problema. No âmbito da segurança de alimentos, a gente pode citar como exemplo da aplicação prática dele investigações de causas raízes de reclamações de clientes e consumidores, avaliações de não conformidades envolvendo produtos inseguros ou potencialmente inseguros, ou quaisquer outros pontos relacionados ao teu sistema de gestão da segurança de alimentos. Uma outra ferramenta da qualidade são as folhas de verificação. É uma ferramenta utilizada para coletar dados, geralmente em tempo real. É uma lista de itens pré-estabelecidos que serão marcados a partir do momento que forem realizados ou avaliados. Ela é usada para a certificação de que os passos ou itens pré-estabelecidos foram cumpridos ou para avaliar em que nível eles estão. É semelhante a um checklist.
Devido à sua simplicidade, ela é considerada a mais utilizada e mais simples das 7 ferramentas da qualidade, pois ela pode ser executada em formato de quadro, tabela, planilha, o que deixa a coleta de dados ainda mais flexível. Além disso, ela também ajuda a poupar tempo, eliminando o retrabalho de coletar dados em fontes descentralizadas. E aí um exemplo prático de sua aplicação específica em segurança dos alimentos, a gente pode citar o seu uso como ferramenta de apoio a relatórios de validação de medidas de controle, por exemplo. O diagrama de Pareto é um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação, da maior para menor, por exemplo, nas causas de um determinado problema ou não conformidade. Ele apresenta o conceito de que, na maioria das situações, 80% das consequências são resultado de 20% das causas. É o também conhecido regra ou princípio 80-20. Com o uso da ferramenta, é possível estudar e descobrir quais ocorrências são mais relevantes e, com isso, devem ter tratativa priorizada. Por meio das frequências das ocorrências, da maior para menor, é possível visualizar que, na maioria das vezes, há muitos problemas menores distantes de outros mais graves que representam maior índice de preocupação e maiores perdas para uma organização. Basicamente, o Pareto é composto por 2 conjuntos de dados. Primeiro, um gráfico, em que os fatores a serem analisados sejam ocorrências, não conformidades, reclamações de clientes, defeitos. Eles devem ser organizados em colunas, começando com os problemas mais recorrentes e avançando gradativamente do mais recorrente para o menos recorrente. E o segundo bloco é uma linha que representa a porcentagem acumulada da frequência das ocorrências. Originalmente, o diagrama foi criado para estudar perdas na indústria, organizando elas por ordem de frequência. Por isso é comum dizer que o diagrama de Pareto ajuda a estabelecer prioridades por mostrar a ordem em que as causas das perdas devem ser sanadas, de acordo com a sua frequência. Entretanto, para a gestão de segurança de alimentos, ele também pode ser utilizado em várias outras situações, como, por exemplo, quando houver a análise da frequência em que as ocorrências, sejam não conformidades, reclamações de clientes, produtos não conformes, elas aconteçam. Quando for preciso definir, entre muitas ocorrências, quais são as mais significativas, por exemplo. Ou quando houver necessidade de desdobrar as causas gerais dos problemas do SGSA, analisando dados específicos do teu processo. E até também quando houver uma ligação entre ocorrências existentes em um contexto, por exemplo. Histograma é uma representação gráfica para a distribuição de dados numéricos, ou seja, um modelo estatístico para a organização dos dados, exibindo a frequência em que uma determinada amostra de dados acontece. O gráfico ele é em forma de barras e nos dá um panorama dos padrões que mais se repetiram em um determinado período de tempo. Se a gente falar, por exemplo, de uma pesquisa de satisfação, onde os clientes avaliam o teu produto numa nota de 1 a 5, o histograma ele vai te ajudar a visualizar de uma forma gráfica quantas vezes cada nota foi dada. Porém, é importante ter o cuidado para não confundir histograma com gráfico de barras. O histograma é uma variação do gráfico de barras. Enquanto que o gráfico de barras descreve os dados em barras e categorias separadas, o histograma representa os dados da mesma categoria do intervalo analisado. Por isso, ele não tem espaço entre as barras, são todas juntas. O uso de histograma também é comum em processo de validação de medida de controle dentro de um sistema de gestão de segurança de alimentos, por exemplo. Gráfico de dispersão, também conhecido como gráfico de correlação ou gráfico XY. É uma representação gráfica da possível relação entre duas variáveis. E dessa forma ele mostra de forma gráfica os pares de dados numéricos e a sua relação. Geralmente a relação vem de uma variável que é independente e outra variável que depende da primeira. Ou seja, a variável independente é a causa que provoca o efeito e a dependente é o efeito, a consequência ali gerada pela causa. Então, se a gente for analisar a relação entre
Vou dar um exemplo, temperatura ambiente e a proliferação de micro-organismos em um gráfico de dispersão. A gente vai ver que quanto mais alta a temperatura, não é, os micro-organismos se desenvolverão mais. Lógico que essa temperatura, para quem conhece microbiologia, tem um limite. Né? Nesse caso, a variável independente é a temperatura e a dependente é a quantidade de micro-organismos que se multiplicou. Uma outra correlação que pode ser feita para exemplificar é o impacto do sistema de gestão de segurança de alimentos na redução de reclamações de clientes por contaminantes físicos, por exemplo. À medida que o sistema de gestão é implementado ou melhorado, o índice de reclamações de clientes de contaminantes físicos ele reduz, ele diminui. O controle estatístico do processo, ou CEP, é um método de coleta e verificação de amostra de resultados de um processo, a fim de controlar o seu funcionamento e diminuir as falhas decorrentes de sua execução. É um tipo de gráfico utilizado para acompanhamento do processo, determinando a faixa de tolerância limitada por uma linha superior, limite superior de controle, e uma linha inferior, o limite inferior de controle. Entre elas, a linha média do processo, ambas, todas estatisticamente determinadas previamente. O controle estatístico do processo, o CEP, ele tem como objetivo monitorar um produto ou um serviço durante o seu processo de produção, pois caso ele apresente problemas, o seu procedimento será interrompido para que as falhas sejam sanadas e ele retorne à sua condição normal. As variações que ocorrem no processo podem ser controladas ou descontroladas e podem ter duas causas, as causas comuns e as especiais. As causas comuns de variação são variações características do processo e são controladas, pois a variabilidade que causará no processo permanece dentro desses limites superior e inferior. Né? Um exemplo aí pode ser a falta de padronização das operações. Já as causas especiais de variação são variações descontroladas, que provocam deslocamento que vão além dos limites superior e inferior, necessitando então de uma ação corretiva. Essas causas podem ser, por exemplo, aí um lote de matéria-prima com um problema ou uma falha humana, uma desregulagem de equipamento. Então, quando a linha média apresenta variações dos limites, significa que o processo está fora do controle, quando vai além dos limites superior e inferior, né? Fora de controle estatístico. E que você deve tomar ações corretivas usando aí outras ferramentas da qualidade, como por exemplo o diagrama de Chikawa ou uns 5 porquês para auxiliar no teu processo. Mas é importante que você verifique também se essas variações, mesmo estando dentro dos limites superior e inferior, elas apresentam uma tendência, né? Por exemplo, uma amostra de 50 dados, as primeiras amostras apresentam pouca variação perto da linha média, já as últimas 10 apresentam variação dentro dos limites, porém próximo deles, né? Isso significa um problema que pode estar prestes a acontecer e você precisa tratar previamente. Em segurança de alimentos, o CEP é uma ferramenta que pode ser integrada ao teu sistema de gestão e funcionar como um grande aliado, né? Por exemplo, aí, em etapas críticas para estabelecer limites críticos, né, de controle para os teus PCCs, o procedimentos de monitorização, verificação, além de servir como base para enriquecer as informações estatísticas de relatórios de validação aí de medidas de controle.